Olá, irmãos, que alegria estarmos mais uma vez juntos nesta 7ª semana de fundamentação da fé. Hoje, sexta-feira, estamos finalizando a semana meditando no batismo do Espírito Santo. Vamos ficar firmes então nessa palavra, vamos buscar o batismo no Espírito e saber como receber o batismo no Espírito Santo. Cada pessoa deve reconhecer que a promessa deste batismo é para ela, pessoalmente, e que este dom não exige um merecimento. Demanda apenas que a pessoa esteja disposta a recebê-lo em submissão à vontade do Senhor. O batismo é pela fé. Então pedimos e confiamos que o Senhor nos batizará. O que diz ali em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13? Como diz ali assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então temos que pedir ao Senhor. Não é por emoções ou experiências físicas forçadas. O importante é crer na promessa de Jesus, como está em João, no capítulo 7, versículo 37 a 39. O que diz ali então? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Rios de água viva fluirão através de nós. Da mesma maneira que cremos e nos apropriamos do perdão dos nossos pecados pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz, também devemos crer e nos apropriar do batismo no Espírito, quando Cristo foi glorificado e derramou sobre nós no Pentecostes. Isso está em Atos 2, né? Começa ali no Atos 2, no início, quando foi derramado o Espírito Santo. Vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aí em Atos 2, de 1 a 4, agora Atos 2, de 16 a 18, nos diz assim: Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Tremenda promessa que estava lá do profeta Joel, e no versículo 33 diz assim: Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então ali se cumpriu, né, toda a promessa do Pai sobre o derramar do Espírito Santo. Portanto, o discípulo deve orar ao Senhor pedindo, né, o batismo. Assim como creu e se apropriou do perdão dos seus pecados e da salvação, agora ele apropria-se do batismo no Espírito Santo. Pela fé, então, começa a adorar ao Senhor. Ele vai crendo que durante essa adoração seus lábios irão pronunciar palavras que ele não conhece, mas tendo a certeza de que elas saem do seu espírito, onde está presente o Espírito Santo. Então isso é aqui em 1 Coríntios 6,17, nos fala como essa manifestação do Espírito ela acontece no nosso espírito. Vai, né, o Espírito habitando no nosso espírito. Como diz aqui, diz assim: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É certo que ficará cheio do Espírito Santo, cheio de Cristo, cheio de Deus, cheio do gozo celestial e orará nas línguas do Espírito. Mas o que é esse falar em línguas? Paulo, o apóstolo, nos ensina em 1 Coríntios 14. Vamos ver juntos alguns pontos ali que ele destaca.
Quem fala em línguas, no Espírito fala diretamente a Deus. Isso está no versículo 2, na primeira parte. Na segunda parte diz assim, quem fala em línguas, em Espírito fala mistérios. Fala, né, direto com Deus em mistérios. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. No versículo 4 de 1 Coríntios 14 diz assim, então como é importante edificarmos nossa vida com a oração em línguas. Quem fala em línguas deve orar, se for em público especialmente, para que possa interpretar. Então eu peço a Deus para me dar interpretação. Está no versículo 13. Quem fala em línguas ora de fato, ou seja, está verdadeiramente orando a Deus. Está no versículo 14. E quem fala em línguas ora com o Espírito. Ora a Deus, que é Espírito, através do Espírito Santo, através do seu Espírito. Então, como é importante a oração em línguas, como é importante um dom que edifica a nossa vida, não podemos desprezá-lo e praticá-lo. Deus quer que nós sejamos, né, cheios do Espírito Santo e falemos em outras línguas, nas línguas do Espírito. O enchimento do Espírito. Quando somos batizados no Espírito Santo, ficamos cheios do Espírito Santo. E esta experiência de enchimento pode repetir-se várias vezes, o que é até recomendado e ordenado pela palavra de Deus. Em Efésios 5,18, nos diz assim, até o versículo 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui diz então para em todo tempo darmos graças, em todo tempo louvarmos, agradecermos, glorificarmos ao Senhor, louvando a Ele, assim nós podemos nos encher do Espírito Santo. Assim concluímos que o batismo no Espírito é um só. Os enchimentos repetem-se. O batismo no Espírito é a parte da experiência inicial do discípulo. O enchimento do Espírito acompanha sua experiência progressiva. Uma tradução mais correta desse texto é: sede continuamente cheios do Espírito Santo, em todo o tempo nos enchendo, louvando, adorando de todo o coração ao Senhor. Em Atos 2 e Atos 4, temos um exemplo destas duas experiências. Em Atos 2, os discípulos são batizados no Espírito e cheios do Espírito. Em Atos 4, eles são novamente cheios do Espírito Santo. Eles oram, clamam por causa de uma oposição, estremece o lugar, treme aquele lugar, e eles são novamente cheios do Espírito Santo. Então o enchimento do Espírito é necessário em toda a nossa vida. E testemunho de discípulos no orar, no ensinar, na proclamação do Evangelho do Reino, na cura para os enfermos, em expulsar demônios, em tantas manifestações que Deus quer, manifestação do Espírito através de nós. Nesse exemplo maior sobre isto, o nosso exemplo maior, né, nesse que é o nosso exemplo em tudo, é Jesus. Então precisamos olhar para Ele, que é o nosso modelo de vida e obra. Na sua experiência, vemos-lo tanto sendo batizado no Espírito, como sendo cheio do Espírito para realizar a obra. Então vamos ver em Lucas, no capítulo 3, versículos 21 e 22, o que nos diz em Lucas 3, versículo 21 e 22? E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Tremendo, né? Então, o Senhor recebendo ali o batismo do Espírito Santo. Mas logo em seguida, no capítulo 4, versículo 1, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Né? Diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, no versículo 1, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então ele é levado pelo Espírito Santo agora, guiado pelo Espírito. E no capítulo 4, versículo 14 diz: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança.
e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Então aqui agora Jesus entrou no deserto, levado, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, e ele sai de lá vitorioso, cheio do poder do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 36, diz assim: todos ficaram grandemente admirados e comentaram entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. Então aqui Jesus está já manifestando o poder de Deus através do Espírito Santo, né? E no capítulo 5, 17, a gente vê Jesus então de novo, né? E ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando, achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então ali se manifestando o poder através de Jesus. Em Atos 10, 38, temos uma pequena biografia de Jesus e da sua vida cheia do Espírito. O que diz lá, né? Um texto bem conhecido nosso diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então a gente vê como isso se manifestou na vida de Jesus, curando os enfermos, os doentes e vencendo todas as obras do maligno, libertando as pessoas. Vamos buscar revelação. Aqui diz assim: você quer orar ou já ora em línguas? Por que nós devemos orar em línguas? Você não ora ainda? Então vamos buscar ser cheios do Espírito Santo, vamos praticar essa vida cheia do Espírito. Se você ainda não foi batizado, vamos orar hoje, vamos pedir: Senhor, batiza-me no Espírito Santo. Podemos afirmar que o Espírito é uma só, pessoa e que ele quer se manifestar nas nossas vidas. E caso ainda você não seja batizado no Espírito, mas deseje, no encontro de revisão que estamos fazendo aqui, você pode ser batizado, pode orar junto conosco, pode ser cheio do Espírito Santo. Então vamos fazer isso? Pai amado, nós te pedimos, batiza-nos no Espírito Santo, derrama o teu poder, nos enche novamente do teu Espírito. Se essa é a realidade daqueles que estão ouvindo esse vídeo, que ainda não foram batizados, seja batizado em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo. Peça a Deus agora: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado no Espírito Santo, que tu como Pai não vai me dar algo ruim, e eu quero começar a falar as línguas do Espírito. Toma agora autoridade sobre essa revelação, dá um passo de fé e comece a falar em línguas. Começa a falar as línguas que o Espírito Santo está dando para manifestar a edificação do Espírito na tua vida. Deus abençoe e até a próxima semana. Bom final de semana a todos. Vamos perseverar firmes nessa edificação da palavra de Deus. Paz de Cristo.